quando os dois irmãos mais famosos do Brasil subiram ao palco sob um coro ensurdecedor de dezenas de milhares de vozes, o país inteiro testemunhou o maior e mais avassalador fenômeno de bilheteria e comoção nacional da história da música pop brasileira. O anúncio da turnê Nossa História, que marcou o reencontro comemorativo de Sandy e Júnior após 12 anos de separação, provocou uma verdadeira corrida digital por ingressos, derrubou servidores de vendas na internet e esgotou estádios inteiros em questão de minutos, provando que o tempo longe dos palcos não tinha diminuído em nada o impacto da dupla. Pelo contrário, a ausência só aumentou a força de uma memória afetiva sem paralelos no mercado do entretenimento nacional. Mas como dois artistas que começaram a cantar ainda crianças na televisão conseguiram mobilizar uma nação inteira de adultos, transformando pura nostalgia em um espetáculo grandioso com padrão internacional e faturamento milionário? A verdade é que a jornada de Sandy e Júnior reconectou um país inteiro com a sua própria juventude, mostrando o poder imensurável de uma geração que cresceu, se apaixonou e viveu cada fase da vida embalada por essas mesmas canções. Para compreender a magnitude desse retorno histórico, precisamos olhar para os 17 anos em que eles estiveram na estrada de forma ininterrupta durante a juventude. Filhos do cantor Chororó, Sandy e Júnior começaram como uma atração infantil fofa no final dos anos 80, mas rapidamente evoluíram para se tornar os maiores ícones da cultura pop do país. Eles ditaram moda, protagonizaram um seriado de televisão de enorme sucesso que marcou época na Rede Globo, estrelaram filmes e venderam mais de 20 milhões de discos. Eles foram os primeiros artistas brasileiros a lotar o estádio do Maracanã em um show solo e os únicos a cantar para mais de 200 mil pessoas no Festival Rock in Rio. Quando decidiram encerrar as atividades em conjunto em 2007, ambos buscaram caminhos individuais respeitáveis na música, mas o público brasileiro guardou aquela parceria em um lugar sagrado do coração, alimentando por mais de uma década o sonho de um último reencontro. A grande virada que desencadeou esse marco do entretenimento aconteceu quando os irmãos perceberam que o aniversário de 30 anos da primeira apresentação na televisão era a desculpa perfeita para celebrar com os fãs, sem a necessidade de retomar a dupla de forma definitiva. O que era para ser inicialmente um projeto modesto, de apenas algumas apresentações em capitais selecionadas, transformou-se instantaneamente em uma das turnês mais lucrativas do mundo naquele ano. A comoção foi tão avassaladora que filas quilométricas se formaram ao redor dos estádios dias antes da abertura dos portões, reunindo adultos engravatados, mães, pais e profissionais de todas as áreas que deixaram as preocupações da rotina de lado para reviver a era dos posters colados na parede do quarto e das letras decoradas nos encartes dos CDs. O espetáculo entregue no palco justificou cada centavo investido e cada hora de espera nas filas virtuais e físicas. Longe de ser apenas uma apresentação acústica ou simplória sustentada apenas pela saudade, a turnê Nossa História trouxe uma estrutura monumental digna dos maiores astros do pop global. Com painéis de LED gigantescos, palcos com passarelas imensas que aproximavam os irmãos do público, balés perfeitamente ensaiados, efeitos visuais impressionantes e uma qualidade de som impecável, o show redefiniu o padrão de produções musicais feitas por artistas brasileiros. No centro de tudo isso, o talento bruto dos dois brilhava com ainda mais maturidade. Sandy exibia um controle vocal e uma afinação cristalina que impressionavam a todos, enquanto Júnior assumia o papel de uma verdadeira força da natureza musical, alternando entre solos virtuosos de guitarra, bateria, transições eletrônicas e vocais precisos que calaram qualquer crítico do passado. A sequência de hits do repertório funcionava como uma verdadeira máquina do tempo emocional. Quando os acordes iniciais de A Lenda, Quando Você Passa, As Quatro Estações ou Desperdiçou ecoavam pelas arenas, a catarse coletiva era imediata, resultando em lágrimas, abraços e um mar de telas de celulares iluminando as arquibancadas. A dupla conseguiu costurar a inocência das músicas da infância com a energia das faixas da transição para a idade adulta, permitindo que o público fizesse as pazes com o próprio passado. O ápice de cada noite vinha com canções que simbolizavam a essência da cumplicidade entre os irmãos e seus fãs, mostrando que a história contada no palco era, na verdade, a história de vida de cada pessoa presente ali na plateia. O impacto econômico e cultural desse reencontro ecoou com força total nos bastidores da indústria. A turnê se transformou na segunda maior do mundo em arrecadação por show na época, competindo diretamente com turnês de gigantes internacionais do rock e do pop americano.
O projeto gerou um álbum ao vivo de enorme sucesso, um documentário aclamado em plataformas de streaming detalhando os bastidores da vida da dupla e uma enxurrada de menções nas redes sociais que manteve o nome dos irmãos no topo das discussões públicas por meses a fio. Sandy e Júnior provaram que o pop feito no Brasil possui uma raiz profunda, uma relevância histórica e uma base de fãs cuja fidelidade é capaz de mover montanhas e quebrar recordes mesmo após anos de silêncio fonográfico. Essa jornada monumental nos ensina que o sucesso duradouro na música não é fruto de algoritmos passageiros ou de modismos de internet, mas sim da construção de relacionamentos reais e sinceros ao longo do tempo. Sandy e Júnior souberam respeitar o próprio legado, entenderam o tempo do público e entregaram uma celebração que entrou para a história como o reencontro definitivo da música brasileira. Eles transformaram a saudade em arte viva e inesquecível. Se você também enfrentou as filas virtuais, chorou cantando os refrões nos estádios ou passou a infância inteira imitando os passos da dupla na frente do espelho, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando os melhores vídeos sobre os bastidores da música e os grandes marcos da cultura pop nacional. Deixe o seu like se você curtiu essa viagem emocionante e comente aqui embaixo qual música dessa turnê histórica mais mexe com o seu coração e qual lembrança ela traz para a sua vida.